Olá, meus queridos, paz seja com todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aí do Partilhando o Pão, canal esse que Deus preparou para que nós viéssemos partilhar com vocês o alimento que Ele tem colocado na nossa mesa, no nosso celeiro, amém, meus irmãos? Para quem não assistiu outro vídeo, vai lá, irmão, assiste o nosso vídeo, mas assim, feliz ano novo para vocês. Que o Senhor ele esteja presente em cada dia desse ano de 2026. Que o Senhor ele esteja na sua vida. Que os seus caminhos sejam guiados. Que os seus pensamentos sejam dirigidos pela presença do Santo Espírito de Deus. Amém, meus queridos? Vamos já ali para a palavra, para não ficar muito longo o nosso vídeo. Está ali no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, 4 e 5. Diz assim: nossa liberdade em Cristo. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Lá no versículo 4 diz assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz uma referência como nós devemos se comportar diante de Deus. Porque Cristo, ele falou assim, exaltação e conserva a liberdade cristã. Quando nós conservamos a palavra, a presença de Deus, aquilo que Deus nos libertou, nos colocou, nós conservamos a nossa vida diante de Deus, nós conservamos a luz de Deus em nossa vida. Ele diz, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, né? E que nós não venhamos se tornar escravos novamente, porque nós temos que estar vigiando. Vigiar para que nós não venhamos se tornar a natureza humana. A natureza humana, ela quer o quê? Falar mal de alguém. A natureza humana, ela quer o quê? Ofender alguém. Então, se alguém pisa nela, ela xinga, fala. A consequência de nossos corações é preencher das coisas mal. E a coisa mal, quando nós preenchemos, nós não temos mais a luz do Espírito Santo. Nós ficamos, apaga o brilho de Deus na nossa vida. E nós não enxergamos as coisas boas desse mundo. As coisas que é natural, como Jesus enxerga. E se nós não tiver cuidado ou vigiar, nós vamos se perder novamente. Ele falou assim, se prepara para que não se torne escravo novamente. Ele trouxe vocês para o caminho dele. Ele preparou, ele plantou a palavra, ele plantou o amor dele no nosso coração. E nós temos que viver como Cristo viveu, como Cristo é. Nós temos que ter a experiência de Cristo em nosso coração. E saber como Jesus era. Deus tinha amor. Deus falava com a prostituta, Deus falava com as pessoas ali, cobrador de imposto, ali que era pecador. Então Deus, ele não faz diferença como nós fazemos a nossa diferença. Nós olhamos para as pessoas e já julgamos, já atacamos pedra, já fazemos julgamento naquela pessoa da forma que você está vendo aquilo. E nós, como nós fomos chamados a Cristo, nós fomos chamados, nós não temos mais que enxergar como nós enxergávamos, como nós era no passado. Nós éramos uma pessoa do mundo. Nós temos que enxergar diferente. Olhar para aquela pessoa, Senhor, tenha piedade, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, abençoa aquela pessoa, dá força para ela, abre a mente dela, para que ela possa enxergar como eu enxerguei o Senhor. Então Deus, Ele ouve, quando nós abrimos a nossa boca, nós falamos para Deus algo, para Deus, Deus ouve. Ali, tudo que nós estamos falando, Deus ouve. Não pensa você, quando nós abrimos a boca e falamos com Deus, que Deus não está ouvindo. Deus ouve tudo que nós estamos falando. E nós temos que prestar atenção
o que nós estamos falando. Tudo que nós falar vai levar em conta ali no juízo final. E pai, meus queridos, tivemos que dar uma pausa, o microfone descarregou e o áudio estava saindo livre. Mas nós vamos continuar daqui, amém, meu querido? Pode continuar falando. Amém. Então, irmão, o que eu estava dizendo, né, sobre a palavra de Deus e é a libertação cristã, liberdade cristã. Então, para que nós permaneça, né, na liberdade cristã, Deus fala, fique firme, não vos dobre novamente, né, o jugo da escravidão. Quer dizer, você era escravo, você estava na escravidão, você vivia no mundo, você vivia na escravidão. Então, irmão, a palavra de Deus, ela nos liberta, a palavra de Deus, ela nos dá força para prosseguir, para ir em frente. Mas se nós não vigiar, se nós não permanecer vigiando, permanecer falando de Deus, permanecer orando, permanecer a nossa mente em Cristo, como nós vamos vencer a nossa vida como servo, como ser humano? Nós não podemos vencer se nós não tiver a presença do Espírito Santo, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. A nossa vida tem que estar preenchida. Preencher do quê? Preencher do amor de Deus, preencher da palavra, né? Tem que estar sempre cheio da presença de Deus. Quando nós estamos cheios, nada pode nos abalar, nada pode nos tirar da presença de Deus. Aquilo que nós fazemos diante de Deus é a palavra, é ensinar o povo, é insistir, é permanecer firme para que nós não venha sair da presença de Deus. Amém? Amém. Eu interrompi aqui um pouquinho, né? Então Deus, ele fala aqui, né, que Cristo, ele veio para nos libertar, meu irmão, minha irmã. Quando nós não éramos evangélicos, cristãos, seja como você quiser se chamar, nós éramos do mundo e nós fazíamos somente coisas do mundo. Hoje, já libertos das coisas da natureza humana, porque se nós estamos em Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas, certo? Então, fala assim que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos criaturas novas, libertas, né? Curadas, transformadas por Cristo Jesus, né? Nós estamos separados do pecado. Nós temos que estar separados do pecado, né? E não separados de Cristo. Eu não tacando pedra, mas tem muito ministério que fala muito a respeito da lei, né? Que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Se você lê ali no livro, na Bíblia, a palavra de Deus, Paulo, ele deixa claro que a igreja de Cristo não tem costumes, não tem doutrinas humanas, ela simplesmente faz o que a palavra de Deus ela diz, né? Então, assim, a palavra de Deus, ela nos põe também em liberdade. Como, meu irmão, minha irmã? Quando nós lemos ela, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos a verdade, e a verdade ela vem e nos liberta, certo? Então, nós temos que viver na presença de Deus, nós temos que viver para Cristo e deixar Cristo viver através de nós. Porque se nós não fizermos isso, do que valeu o sacrifício de Jesus ali na cruz? Do que valeu? Paulo ali ele fala o que a morte de Jesus ia valer se eu não falar do evangelho dele, se eu não pregar o mandamento dele. O mandamento dele é: ame ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você seguir esses dois mandamentos, você vai estar seguindo toda a lei da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Nós já falamos isso em outros vídeos. Você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai xingar, você não vai criticar, você não vai tacar pedra no telhado do seu vizinho. Por quê? Porque você é uma nova criatura. Porque você vive em Cristo e você segue os mandamentos. Os mandamentos são o amor. O amor. Ali em
1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, fala o quê? O amor. Se não tiver amor no que você faz, se você, na hora que você for ministrar a palavra, seja dentro do seu ministério, seja dentro do mercado, dentro do banheiro de uma rodoviária, não importa. Se você não tiver amor no seu coração, aquilo nada vai valer. A palavra de Deus ali em Coríntios fala isso. Coríntios 13, nada vale se não tiver amor. Jesus é amor, e o amor traz esperança, traz alegria, traz gozo, traz longanimidade. O amor traz coisas muito boas. Aí eu anotei aqui algumas coisas que Cristo, que o Espírito Santo falou no meu coração em Gálatas 5, diz assim, olha, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Se nós deixarmos que nos coloquem em cabresto, nos deixarmos guiar por doutrinas humanas, então Cristo não tem nenhum valor para nós. Não podemos nos deixar contaminar, nem irmãos. Olha o fermento do fariseu, por nossa natureza humana. Às vezes a gente pensa que é fulano que me contaminou, é o ciclano que me contamina. Quando eu vejo, já estou embarcando. Não, não é não. É a sua natureza humana que está contaminando você, minha irmã. E você vai e repara na roupa daquela irmãzinha, você fala ali do seu vizinho, você repara lá na mulher do seu pastor. Você não tem que abrir a boca com relação a nada disso. O que você tem que fazer, quando você vê e repara, Senhor, me perdoa. Coloca amor no meu coração, Senhor, que eu consiga orar por essa vida, Senhor, independente do que essa vida faz, né? Ó, nem por conselhos, você não deve, né? Por nossa natureza humana, nem por conselhos que outros nos dão, também falando com a natureza humana. No versículo 13, Deus diz que nós fomos chamados para a liberdade e não devemos dar ocasião à carne, e sim dar lugar ao amor e servirmos uns aos outros. Não se deixe dirigir pela sua natureza humana, mas que o Espírito de Deus nos dirija e não obedeçamos à natureza humana. Amém, meus irmãos? Nossa natureza humana é contra o Espírito e o Espírito é contra a carne. Ah, então é uma guerra? É uma guerra. Nós vivemos constantemente guerreando contra a natureza humana, contra os vícios que nós temos nesse mundo, vício de comer um alimento, de beber algo, de tomar ali uma bebida que a gente não fica sem. Nós temos o vício de falar mal, de comentar a respeito de uma pessoa que a gente acha que está errado. Nós temos vícios que são da nossa natureza humana. Amém? Meu irmão, minha irmã, toma cuidado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está falando, olha, cuidado. Cuidado com o que vocês vão falar. Cuidado com o que vocês vão ver. Cuidado com as suas atitudes, né? Cuidado com a maneira de você ser. Cuidado, porque se você não tomar cuidado, como nós falamos, como Deus nos mostrou ali no vídeo anterior, se nós não estivermos preparados, se as nossas roupas não estiverem brancas, se as nossas vestes não estiverem alvas de verdade, né? Se nós não estivermos ali firmes no caminho do Senhor, quando Jesus voltar e a luz dele não brilhar em nós, nós vamos estar perdidos. Então, meus amados, nós temos que vigiar. Ali mesmo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, fala assim, olha, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções,
as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vocês vos previno, como já antes vos preveni, que tais coisas praticam, e os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa séria que Deus está falando. Então, assim, meu irmão, minha irmã, se você deixar que as obras da sua carne, da natureza humana, se ela reinar sobre você, se ela reinar na sua boca, no seu olhar, no seu ouvido, nas suas atitudes, né, irmão? As atitudes. Eu estou falando, irmão, porque, olha, a gente às vezes pensa que está tudo bem, né? Não é, irmão? Nós estamos tudo bem, nós estamos em santidade. Outro dia, eu e meu marido nos deixamos levar pela ira, não, irmão? Pelo estresse, e a ira tomou conta. Sai fora, sem pensar que não percebe, ele está saindo fora da direção de Deus. Tanto eu quanto ele, nós aqui em casa, né? Por nada, nem lembro para falar para vocês o que começou a intriga entre nós dois. E quando nós vimos, nós estávamos chateados um com o outro, nós estávamos juntos, porém distantes. Por quê? Porque nós estávamos irados, nós temos lugar à ira. A ira entrou no nosso coração, no meu e no dele. E aí, foi no segundo para o terceiro dia que eu percebi, e eu falei, Senhor, o que nós estamos fazendo? O que aconteceu? Eu já nem lembrava o motivo da intriga que nós tivemos. E eu falei, Senhor, o que nós estamos fazendo? E eu não chego nele e ele não chega em mim. Por quê? Porque nós estamos irados um com o outro. Olha, você vê, servos de Deus há 31 anos, né? Tementes a Deus, tementes à palavra de Deus, e nos deixamos dominar pela natureza humana. Pela natureza humana. Então, minha irmã, meu irmão, não se ache autossuficiente, não pense que você vai pela força do teu braço, por mais forte que você seja, meu irmão, minha irmã, que você cai. E ali nós estávamos no nosso quarto, e eu comecei ali a falar com o Espírito Santo quietinha no meu pensamento. E aí eu falei para ele, posso colocar um louvor? Ele falou, pode sim. E ali eu coloquei um louvor, e aquele louvor, e eu falei para o Espírito Santo, o que eu faço? O que é que eu faço? O Espírito Santo falou, dá um passo. Alguém tem que dar um passo para que isso termine. E ali eu falei amém. Quando eu falei amém, o meu coração voltou a se encher do amor, da presença de Deus. O Espírito Santo, ele cresceu, ele aumentou, ele se expandiu dentro do meu coração. E a ira caiu por terra. E aí eu toquei na mão do meu marido, ele olhou para mim, me deu a mão. Eu falei, bem, o que nós estamos fazendo? Eu te amo. Eu sei que você também me ama. O que nós estamos fazendo? E ele falou, é verdade. E ali nós louvamos ao Senhor naquela noite, né? E depois nós falamos a respeito do que havia acontecido. E nós nos desculpamos, nós nos perdoamos. Você vê como é fácil? Como é fácil deixar a natureza humana. Desejo humano, né? A natureza humana, nossa, ela está sempre querendo ressuscitar. Irmão, quando a gente é batizado lá, o batismo é para quê? Para quê? Matar a natureza humana, ali, a velha criatura, e para que nasça um ser humano novo, renovado, restaurado, sem pecado, né? De vez em quando, a natureza da humana antiga quer voltar, quer ressuscitar. Igual os filmes de zumbi que tem por aí, os mortos não ressuscitam, irmão? O zumbi vem agarrar nos pés da gente para fazer a gente se deixar dominar pela nossa natureza humana. Então, irmãos, não se deixa dominar pela natureza humana sua, nem pela natureza humana dos outros. Não se deixa dirigir por doutrinas
Não, isso pode, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, isso aqui você não pode usar. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é que tem que guiar você. O Espírito Santo é que mostra para mim, essa roupa aqui tá boa, tá comportada, tá decente, essa roupa aqui. Para dentro da minha casa, tudo fechado, tá bom. Lá para fora não tá mais, né? Algo que está me viciando, me deixando ali até compulsiva ali para mim comer, para mim. Isso não é de Deus. Isso é coisa da minha natureza humana. Senhor, eu vou entregar esse vício que eu estou tendo, Senhor, aqui. Eu vou entregar essa coisa que eu estou fazendo aí nas tuas mãos. Isso é coisa da minha natureza humana. Eu não aceito isso na minha vida. Nem, minhas irmãs. Eu fiz um jejum no mês passado, 30 dias jejuando. Sabe como que foi o meu jejum, meu irmão, minha irmã? Eu tirei tudo que eu gostava da minha alimentação, tudo. Eu gosto muito de comer carne. Eu amo carne. Eu parei de comer carne. Eu fiquei 30 dias sem comer nenhuma carne. Nenhuma. Nem de linguiça, nem de frango, nem de peixe, nem de boi, nada. Eu tirei tudo que eu achava saboroso, gostoso, eu passei a me alimentar de proteínas. Eu coloquei ovo cozido, ovo frito, ovo mexido, omelete, ovo, legumes e verduras e frutas. O jejum, certo, não precisa fazer. Então, eu tirei aquilo que a minha carne, ela quer. Ai, mas a minha carne de pão. Eu não comi pão. Eu fico sem comer pão. Eu fiquei 30 dias sem comer nenhum pão integral, nem um pão francês, nem um pão de pão nenhum. De pão nenhum, nem bolo, nada. Nada que eu achasse assim, isso eu gosto muito. Então é uma guloseima. Então isso aqui é um prazer da minha carne. Eu não vou comer. Eu até marquei e pus o papel na geladeira. O que eu podia comer, o que eu não podia. Eu podia comer frutas, qualquer uma, verduras e legumes. E no lugar da carne, eu precisava de uma proteína, eu coloquei ovo. Eu fiquei 30 dias nesse jejum. Pra quê, gente? Porque eu queria me mostrar. Porque é para emagrecer. Não, eu fiz isso para matar a minha carne. Porque o Espírito de Deus, ele tem que estar forte, ele tem que estar maior em mim. E não o desejo da minha carne, não o que a minha carne quer, né? É fácil, né, a gente fazer um jejum ali de umas horas e falar assim, eu vou ficar tantas horas sem comer nada, mas depois eu venho, eu como, eu bebo, né? Não tem nenhum valor. Então, isso não vai ter valor. E também vigiei nos assistir, o que eu ia assistir, o que eu podia, o que eu não podia, o que eu ia ouvir, sabe? É um jejum completo de tudo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olha, mais uma vez o Senhor falando, olha, Jesus está voltando. Jesus está às portas, esteja preparado, lutem contra os desejos da sua carne, lutem contra a sua natureza humana, não deixe que pessoas te dirijam, te guiem, sem ser guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode isso, isso aqui você pode, isso aqui você não deve. Busque a presença de Deus, busquem ali o Espírito Santo. A nossa natureza humana é contra o Espírito Santo de Deus. A natureza humana, os desejos da carne, né, os desejos das riquezas desse mundo, elas são contra o Espírito de Deus. Por quê? O Espírito de Deus é paz, é mansidão, é temperança, né? É amor, é amor. Amém, meus irmãos? Vou parar aqui esse vídeo, que já está muito longo, tem muita coisa para falar, mas eu creio que você, como um bom servo, uma boa serva do Senhor, que está aí para fazer a obra, a vontade de Deus, você vai ler essas palavras, capítulo inteiro, você vai entender que o Espírito Santo, ele tem mais para te falar nesse vídeo de hoje. Amém? Se inscreva no nosso canal, clique no sininho das notificações, deixe o nosso like para nós e compartilhe o nosso vídeo. Tá
Até o próximo vídeo, se Deus quiser.